Uau, que quadro bonito. Alma, espírito, software, mente. A mente é o nosso ativo, o driver mental é a central do comando, ativo, hardware, cérebro, passivo. E todo o sistema passivo tem que se manter na passividade, não pode assumir o controle. Corpo, executador. Bem-vindos à aula número 3. Não terá como vencermos na vida se não desbloquearmos o que tivermos que desbloquear. Em ação e constância progressiva. Tu és uma máquina que tem a possibilidade de andar a 300, mas só que tu estás a andar a 50. O bloqueio faz isso. A vida é feita de bloqueios. Não merecimento, medo, identidade. Problemas de identidade é muito complicado. Problemas de aprovação. Tu precisas de aprovação para quê? O Senhor já te aprovou. Tu já te aprovaste. Vai. Dúvidas, zona de conforto, escassez, então, escassez termina com Z, Z é a última letra do alfabeto. Imagina uma palavra que termina com Z, aí é o final de tudo. E outros vários bloqueios. Mas podes ter a plena certeza que se não desbloqueares nada, não vais ir a lado nenhum. Não vais vencer na vida, não vais crescer na vida. Confia em mim, podes ficar tranquilo. Nós temos que olhar para o bloqueio com entusiasmo. Temos que ser amigos do bloqueio. E quanto mais formos amigos do bloqueio, melhor. E falar, ei, anda cá, vem comigo. Para onde é que queres ir? Queres ir para ali? Não, nós vamos por aqui, porque eu é quem mando. Se tu quiseres vir, vem. Se não quiseres, fica aí. Temos que interagir com o bloqueio, criar amizade, para chegarmos em um nível de confiança. Porque assim lidamos com ele da melhor forma. Muitos bloqueios que eu tenho, eu atrevo-me a desafiá-los e converso comigo mesmo, porque o bloqueio é meu, então eu tenho que conversar com quem? Comigo. E eu dou risada quando a minha mente entrava, quando eu falo mal, porque eu tenho que rir de mim, tu tens que rir de ti, tens que rir do bloqueio e dizer, ai, nossa, é isso que queres fazer comigo, é? Tá bom então, vamos ver quem ganha. E tens que te desafiar, a vida é feita de desafios. Joel, eu não consigo fazer o que eu quero. É claro que tu não consegues fazer o que tu queres, porque falta um módulo que não assumiu o controle. Qual é o módulo que não assumiu o controle? A central do comando. O corpo é o executador. Ele só faz aquilo que o cérebro manda, mas só que o cérebro não manda nada. Quem manda é a nossa mente, que é o ativo. Mas o driver mental, que é a central do comando, ele tem que ter força sobre o hardware. O hardware só tem força. Imagina alguém forte, cheio de força, mas que não tem inteligência. Só tem força. Força mal usada é disposição desperdiçada, juntamente com gasto de energia, sem necessidade. Então, temos que criar drivers mentais para o hardware responder, porque ele é passivo e todo o sistema passivo tem que se permanecer na passividade, para depois o corpo fazer o que a nossa mente quer, aquilo que nós realmente queremos. Então, a central do comando tem que ser forte o suficiente para o hardware, que é o cérebro, responder, para aí sim o executador fazer aquilo que precisa ser feito. Se não tiver driver mental, o executador vai fazer aquilo que o cérebro quer, e o cérebro só quer fazer loucura. Imagina um hardware, um computador, sem software. Tem velocidade, tem memória, tem todos os requisitos para funcionar bem, mas só que não tem instruções, então vai funcionar tudo errado. Se não desbloquearmos, não tem performance. E nós precisamos de alta performance. O que é alta performance? É acordar com um propósito e dormir com a missão cumprida. Dominar a mente com clareza e dominar o espírito com visão. É não aceitar a média, porque a média vive no automático. E nós não somos automáticos, nós não estamos no piloto automático. Porque se for para pôr num piloto automático, que seja numa estrada em que vai nos fazer chegar aonde nós queremos chegar. E não ficar às rodas, como na corrida dos ratos. Como é que se instala um driver novo? Com experiências, com desafios. Mas sempre que instalarmos um driver, nós temos que usá-lo. Mas antes de instalar outro, nós temos que dominar o anterior. A vida é um jogo e vocês sabem muito bem que no nível do jogo em que nós temos um desafio. Quando passarmos esse desafio, quando vencermos esse desafio, só assim é que passamos para o próximo nível. Esse desafio, que é a instalação do novo driver mental, tem que ser concluído. Só depois é que podemos baixar outro driver. Se somos como a computação, nós temos que baixar, temos que fazer o download. Vamos fazer uma analogia de sistema. O download é a exposição. Primeiro precisas entrar em contato com a nova ideia, o conceito ou com o hábito. É tudo a fase de instalação inicial. Depois tem a instalação. A instalação é a experiência prática. O que tu pensas sobre, o que tu queres realmente. E o que tu queres realmente e o que tu pensas sobre é a chave para o desbloqueio. Mas sem experiência e desafio, o driver não entra. É preciso aplicar na vida real. Mesmo que doa, porque vai doer.
e vai doer muito. Mas essas dores é só por segundos. Por exemplo, queres fumar, não vais fumar, aplicas o driver. Logo arranjas uma outra coisa para fazer. É só uma dor de segundos. Já vais arranjar outra coisa para fazer, vais te esquecer daquilo que tu querias fazer anteriormente, que é fumar. E é sempre assim. Essa dor é sempre por segundos. Vai chegar a uma altura com o passar do tempo que tu já não queres fazer mais aquilo porque tu sabes que consegues viver sem aquilo. E esse exemplo serve para todas as coisas que tu sabes que não tens que fazer. Todas as coisas que não queres fazer. Ou também para todas as coisas que tu sabes que tens que fazer e para todas as coisas que tu tens que fazer. Depois vêm os testes. Os testes, vamos dizer que é a repetição consciente. A repetição consciente é quando usas o driver até deixar de ser forçado. Nessa fase há falhas, há ajustes, mas é normal, porque é uma nova programação. É como experimentar uma calça nova. Tu vais experimentar calças novas, mas não sabes qual é o teu número. Tens que experimentar, ver qual é que serve, qual é que fica melhor. Mas só que no final de tudo vais contente para casa porque tu vais encontrar aquela que realmente ficará bem. E tu vais feliz para casa porque procuraste e encontraste algo que te fará bem e te ficará bem, sem necessidade de levar a tua antiga calça para casa, porque já não te serve mais e tu já não necessitas. Depois tem a automatização. Assim, tudo o que eu estou a citar, nem tudo tem que ter na cabeça. Então, estamos só a fazer uma analogia de computação, ou de um sistema, né? Como somos como sistemas, mas mesmo assim, não deixem de apontar. Temos a automatização, certo? Vamos ver a automatização como subconsciente. É quando já não tens que pensar para agir, porque o driver já está infiltrado dentro de ti, já está bem situado, já está embutido. Tu começas a agir automaticamente, sem ter que te preocupar com ele ou com a situação, porque tu já tens drivers suficientes que quando o cérebro tenta ou pensa naquela situação ou naquilo que tu queres fazer, tu já nem te preocupas, porque é automático, não necessitas mais daquilo. É aí que a disciplina torna-se parte da tua identidade, porque a disciplina é só um funil para essa nova etapa. Depois ela já não precisa ser utilizada porque já é o teu normal. Mas só que não podes parar de usar os drivers, porque tu já tens espaço aberto no teu cérebro para aquela situação que tu deixaste de te meter. O teu cérebro conhece as sensações que tu terás ao fazer aquilo. Ele conhece todos os benefícios que o teu corpo gosta quando tu estás naquela situação, quando tu executas aquela situação. Então é sempre bom instalar o driver e usar sempre, porque pode haver momentos da tua vida em que tu traz a necessidade de, mas tu não necessitas de e tu não farás, porque tens os drivers corretos instalados. Então, quando instalamos um driver, temos que usar sempre o driver. À medida que já governamos sobre esse driver, podemos instalar outro. A vida é feita de instalações de drivers e tem que se usar tudo ao mesmo tempo. É complicado instalar tudo ao mesmo tempo, mas à medida que vamos governando todos eles, dá para usar tudo ao mesmo tempo. Depois da automatização, vem a nova instalação. Só aí é que se instala o próximo driver. É como tudo na vida. Uma coisa de cada vez. Quando nós queremos sempre fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não faz nada. Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Imagina eu aqui a falar ao telefone, no computador, a dar aula, a dar atenção nos meus filhos. Não tem lógica. Tudo tem que ser feito uma coisa de cada vez. Os drivers mentais são executados no percurso das trilhas neurais para acessar as ilhas neurais. Vocês lembram-se que eu fiz uma analogia na aula passada das ilhas neurais? A ilha é o ponto, são diversos pontos, então são diversas ilhas. E depois eu fiz um risco. Isso cria a trilha. E o driver mental é o que dirige-te até a ilha, no percurso da trilha. Daqui a pouco eu vou fazer aqui, outra vez que é para tu veres. Ou então, vou fazer agora, melhor. Então, se nós temos ilhas neurais, isso quer dizer que não se esqueçam, tem sempre a central do comando, mas em cada ilha tem uma central. Há uma outra analogia que eu não vou falar nessa aula, vou passar na próxima aula, mas para vocês não terem tudo ao mesmo tempo, vamos focar nessa primeira. Gosto sempre de riscar a central do comando. No percurso da central do comando, para acesso a uma ilha neural, nós temos uma trilha. Isso chama-se de trilha. E quem dirige essa trilha? Quem cria essa trilha? O driver mental, porque a central do comando é o driver. Então, o driver vai dirigir até a ilha. É mais fácil de ter uma trilha grande quando tu estás envolvido com pessoas em desafios.
quando tu fazes compromissos públicos. Imagina tu fazeres um compromisso público sobre algo que tu queres fazer. Das duas uma, ou tu fazes porque tu sabes que és alguém com uma alma pungente e não falha com as pessoas, ou então és um idiota suficiente para não cumprir com esse compromisso público, porque falaste à frente das pessoas, falaste que ias fazer desta tua palavra e não fizeste. És um idiota. Então, se tu não tens a capacidade para fazer algo, tu pensas que não tens a capacidade para fazer algo porque tu tens a capacidade de fazer tudo aquilo que tu quiseres, o que é que tu vais fazer? Tu supostamente pensas que não tens capacidade, vais pegar em uma, duas ou três pessoas, fazes um compromisso público, ou então conversas com essas pessoas que estão em sintonia contigo, estão na mesma frequência que tu, e tu arrastas elas para a chegada da ilha. Já vos disse, a ilha pode ser fazer uma palestra, pode ser comunicação. Vamos tirar o exemplo da palestra, comunicação. Essa é a ilha da comunicação. A central do comando não está habituada a comunicar-se. Então, tu, mais duas pessoas, começam a comunicar-se com o público. Comunicação, 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 comunicação. O acesso à ilha, à trilha, vai ficando maior porque não é só tu a passar nela. São 3 pessoas. Então, o caminho vai sempre alastrando e fica maior. A trilha é muito importante não esquecerem disso. A trilha é o desenvolvimento que faz com que a plantação não se feche. Se nós somos natureza, temos que ver a trilha como plantação. Há pessoas que só criam drivers para uma determinada situação e drivers com limitação. Por exemplo, alguém vai decidir correr uma maratona. Ela vai criar drivers suficientes para fazer essa maratona. Só que depois de concluir a maratona, ela já não vai usar mais os drivers. Quais são os drivers para percorrer uma maratona? Tem que dormir bem, tem que beber água, tem que ter uma alimentação regrada. Mas ela se pôs num desafio em que ela criou os drivers suficientes, cumpriu com o desafio e depois não usa mais os drivers. Provavelmente vai voltar a beber, se bebia, a fumar ou a fazer uma má alimentação. Então, nós aqui não vamos criar drivers temporários ou para simplesmente uma determinada situação. Nós vamos criar drivers para a nossa vida toda. Porque é muito necessário carregarmos todos os drivers que nós vamos implementar aqui para realmente sermos pessoas bem-sucedidas na vida. Essas pessoas que criam drivers mentais com limitação criam ruas pequenas ou estradas de ruas pequenas, mas nós vamos criar drivers mentais para a nossa vida toda. Nós vamos criar vias e pontes dentro dessas trilhas. E mais uma vez eu explico, os drivers mentais são vistos como comandos ou gatilhos que ativam e determinam certos pensamentos e comportamentos. Então, nós temos um certo comportamento, nós temos um certo pensamento, mas só que implementamos o driver mental para dar um novo sentido a esse comportamento ou a esse pensamento. Esses drivers mentais, quando são acionados, percorrem as trilhas neurais que já temos estabelecidas no cérebro. E mais uma vez, não podemos deixar de usar, senão voltamos à estaca zero. Por mais que a gente esteja em constância progressiva, quando a gente para de usar o driver, a gente começa a regredir porque voltamos outra vez a fazer as mesmas coisas. Porque o cérebro vai querer dizer, não, vou fazer isso só hoje. Não, é só um dia. Vou fumar só hoje. Ou, da mesma maneira que tu usas o só hoje do 1% todos os dias para subires, se tu usares o só hoje para fazer algo que vai contra a subida, tu começas a regredir. E vais dizer sempre só hoje, só hoje, só hoje. E aí vem a autossabotação. Quanto tempo é que demora para um driver se solidificar? Boa pergunta. E já vos disse, se ensinarmos fica mais rápido. Não importa o que seja, qualquer uma coisa. Se tu comes muito e ativares um driver mental sobre a comida, se tu ensinares esse driver, se tu começares a evocar esse driver, profetizar esse driver, vai mais rápido. Porque tu expões esse driver e o teu cérebro começa a mudar em relação àquilo que era o teu bloqueio. Mas se eu sou gordo, como é que vou repudiar a comida? Vou falar que comida é combustível? Porque é o que eu digo, comida é combustível. A comida é para nos fazer sobreviver, não para nos dar prazer. Se nós virmos a comida como prazer, nós só vamos nos foder, isso sim. Então, temos que ver a comida como combustível para o carro. Porque nós também somos carros de corrida. E no início eu te disse que tu és uma máquina que tem a possibilidade de andar a 300, mas tu estás a andar a 50. Por quê? Porque
puseste o combustível errado e o painel de segurança está a alertar que tu necessitas de parar o mais rápido possível numa oficina para fazer arranjos, para tirar esse combustível estragado que está aí dentro, para limpar bem o depósito, para começar aí sim um novo processo de aquisição de novo combustível para andares como deve ser. E o driver mental, quando tu usas todos os dias, vai mais rápido. A solidificação vai mais rápida. Tens que usar todos os dias, todos os dias. Olhas no bloqueio, usas o driver mental todos os dias. Todos os dias. Assim, driver mental, na boa, em 2 semanas, 3 semanas, já pode ficar bem solidificado. Quando tu percorres pela trilha neural com o driver mental sozinho, dá, mas vai mais rápido se fores com mais pessoas. Imagina, não é que eu tinha bloqueio de fazer live, mas só que eu fiquei mais confortável a fazer a live com vocês. Então, nessa trilha de acesso à ilha da comunicação, eu não passei sozinho, passei com vocês. Vocês estavam a fazer-me perguntas e eu estava lá bem posicionado. Vocês eram o meu suporte. Então, eu para romper o meu suposto bloqueio, para passar no percurso da trilha para chegar até a ilha, levei vocês. Vamos ter mais uma live e vou levar vocês comigo e será sempre assim. Então, eu vou alargando a minha trilha, em que vai chegar uma altura em que, mesmo sem vocês, o caminho estará aberto. Por quê? Porque já percorri muito dessa trilha e já não tenho a necessidade de estar com vocês. Mesmo agora, eu não tenho necessidade de ter vocês lá, mas é bem melhor ter vocês lá e as minhas capacidades aumentam, porque vocês são meus. Quando tu percorres uma trilha, seja ela na vida real, seja ela cerebral, seja o que for, quando tu estás com os teus, é sempre bem melhor. E os nossos, não é que tenham que ser os nossos da atualidade, podem ser outros futuros nossos, porque quando nós estamos em rumo da transformação, os supostos nossos deixam de ser nossos, porque muitos deles não vão querer se transformar. Então vocês vão ter que ir sozinhos e no caminho vocês irão encontrar as pessoas necessárias. E é isso, o cérebro funciona como a natureza, porque nós somos a natureza. Quando passas uma vez por uma trilha na mata, um caminho, as folhas abrem, mas só que depois fecham outra vez, porque tu só passaste uma vez. Nós costumamos ver, né? Há plantações que já têm um caminho traçado. Aquilo é uma trilha, onde pessoas passaram várias vezes. Mas quando tu estás a criar uma nova trilha de acesso, tu tens que passar diversas vezes para a plantação abrir e não fechar mais. E depois, quando tu queres passar por lá outra vez, já é mais fácil. Se tu não repetes o caminho desaparece. Um pensamento praticado uma vez só não cria mudança. Um hábito feito uma vez não cria transformação. Mas a constância molda o cérebro, cria vias permanentes e identidade. E a disciplina é isso. Abre caminhos no cérebro em que esses caminhos se tornam autoestradas difíceis de fechar. O bloqueio não é vencido simplesmente uma vez. Temos que passar por ele diversas vezes para termos tráfego de dados, para criar ligações neurais. E essas ligações neurais só nos fazem ficar mais fortes. As pessoas que estão fora da trilha olham para o nosso desenvolvimento e transformação e acham incrível. Ah, incrível! Nós não somos incríveis. Nós somos críveis. Porque é crível. Dá para crer. Dá para fazer. Não é impossível. É impossível somente antes de fazer. Mas só parece incrível porque nós chegamos a um ponto que elas ainda não decidiram percorrer. Tudo é simples. Repito, tudo na vida é simples. Fácil para quem só faz uma vez, difícil para quem nunca vai fazer e simples para quem já se cansou de fazer. É uma reprogressão, reprogramando, repetindo, fazendo. Reprogressão, reprogramando, repetindo, fazendo. Temos de repetir e progredir nisso que estamos a repetir. Temos de progredir e reprogramar. Progredir, reprogramar. Progredir, reprogramar. Repetição cria caminho. Progressão melhora o caminho. Reprogramação transforma o caminho em identidade. Mas só que tem que haver pessoas incluídas. Será que nós conseguimos melhorar a nossa comunicação sozinhos? Nossa autoconfiança? Não, de todo não. Precisamos de pessoas. Precisamos de disposição, pressão. Tudo é uma questão de horas. Horas de disposição, horas de pressão, horas de afronta com as pessoas. Temos que aprender a levar pedrada. Nós necessitamos de pedrada para ficarmos mais fortes. É aí que a gente vai progredindo e reprogramando, progredindo e reprogramando. É por isso que é bom fazer compromissos públicos e juntar-se a pessoas para executar desafios. Então olha para um problema e só foca nele, só um de cada vez. Vai chegar a uma fase em que vais ter a capacidade de gerar melhor a tua programação e aí será diferente.
Mas nessa fase inicial tem que ser uma coisa de cada vez. Tem que ser um por um, de glória em glória. Com essa analogia, é importante dizer que há muitas coisas que temos que fazer uma de cada vez. Quando estamos a estudar, telefone de lado. Quando estamos a falar com alguém, estamos a falar com alguém, telefone de lado. Qual é a nossa maior distração atualmente? O telefone. Quando nós estamos a fazer algo, temos que focar nesse algo que estamos a fazer e tirar todas as distrações que nós tivermos. Senão, nós deixamos as coisas a meio ou então não entregamos o nosso melhor. Tudo o que nós fazemos tem que haver foco para que haja um bom desempenho da nossa parte e uma boa interação. Eu já fui a vossa inspiração durante muito tempo. Inspirar, idealizar, vocês se inspiraram. Mas só que inspirar é para dentro. Já causei o que eu tinha para causar dentro de vocês, agora eu tenho que vos fazer transpirar. Vocês têm que tirar tudo para fora e pôr em prática para realmente isto fazer sentido. Um dos maiores bloqueios que nós temos é a escassez. Não é aquilo que vamos falar hoje e essa aula não terá tarefa, mas eu vou falar um pouquinho. A escassez. Escassez há em todo o nível da vida. Tal como o bloqueio, há bloqueios em todos os níveis da nossa vida. Mas só que a escassez é algo terrível. A escassez vem antes do bloqueio, porque para tu desbloqueares o bloqueio, não podes ter escassez. O que te impede de desbloquear é a escassez, porque a escassez faz-te pensar que não tens capacidade. A escassez é terrível porque é um estado de falta, e onde falta, nasce medo, dependência, insegurança. A escassez não acontece somente no dinheiro. Estou escasso. Não, não é só o dinheiro, mas também no tempo, na energia, nos relacionamentos e até na fé. Ela aprisiona a mente, porque a pessoa acha que nunca há o suficiente. A boa notícia é que a escassez pode ser trocada por um estado de abundância. E isso não significa ter tudo. A abundância, nesse sentido, significa clareza, visão e confiança de que aquilo que não temos hoje, que supostamente para nós é o que é necessário, ele não se faz presente agora, mas pode ser criado, multiplicado e conquistado. E esse é o final da nossa terceira aula. Não quero dar tudo de uma vez, porque tem que ser de glória em glória. Vos amo e até já.